Estamos aqui na Mosca Med Juazeiro, Nordeste do Brasil, acompanhando um projeto nacional com apoio da Agência Internacional de Energia Atômica. A Comissão Nacional de Energia Nuclear visitou as instalações da Mosca Med Brasil para conhecer os projetos de moscas e mosquitos que possuem o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica para capacitação de pessoal e fornecimento de equipamentos através de projetos de cooperação técnica nacionais e do Programa ARCAL. A Mosca Med foi criada para combater as moscas das frutas, em especial a mosca do Mediterrâneo, responsável por diversos prejuízos na fruticultura brasileira. Também é a primeira biofármaco para a produção de mosquitos estéreis no mundo para controle biológico de vetores. Atualmente, é o único centro de colaboração da Agência Internacional de Energia Atômica no Ocidente nessa área. Para que você possa conhecer um pouco mais sobre esses importantes projetos, a CENEM produziu 2 vídeos com as explicações da equipe Mosca Med. Neste primeiro vídeo, iremos conhecer como funciona o projeto de esterilização do mosquito Aedes aegypti, responsável pelo vírus da dengue que tanto assola a nossa população. Essa é a nossa unidade de produção, onde a gente faz todo o processo de criação. O processo de criação em massa ele começa através da eclosão dos ovos. A gente faz a eclosão mecânica desses ovos e depois dessa eclosão a gente precisa contabilizar o número de larvas que a gente vai ter por ml para a gente conseguir estimar a quantidade de larvas por bandeja. Para o desenvolvimento, após a contagem, a gente faz a montagem dos lotes e essas larvas elas vão para sala, essa outra sala, né? Que aqui a gente tem temperaturas diferentes, porque cada estágio do mosquito ele precisa de temperatura e umidade diferente, que no caso seria o que ele teria na natureza, né? Então nessa sala aqui de criação larval, as larvas se desenvolvem a temperatura de 28, mais ou menos 1, e umidade de 70, mais ou menos 1. No 7º dia, a gente faz a separação do material que foi desenvolvido. Nessa máquina aqui, a gente consegue fazer de forma automática essa separação. Então aqui, a gente consegue separar o que é larva, pupa macho e pupa fêmea. A gente usa machos e fêmeas, mas no caso das liberações a gente usa somente o macho. É que essa máquina ela funciona com tipo um gradiente, onde a gente tem larva, pupa macho e pupa fêmea. Também a gente tem esse separador manual que faz o mesmo trabalho, né, do separador automático. Só que com o automático a gente consegue otimizar esse processo. E a gente também usa essas colheres dosadoras, que é para a gente conseguir quantificar, né, as pupas, tanto macho, tanto fêmea. Como essas pupas elas têm tamanhos diferentes, a gente tem colheres também diferentes, né? A de macho, essa aqui é de macho e essa daqui é a de fêmea, que a abertura é um pouco maior. Quando a gente precisa de material para liberação, né, machos, a gente acondiciona nesses potes. Cada pote desse que a gente comporta 1000 pupas. Elas são acondicionadas aqui para posterior emergência e após a emergência a gente faz o processo de acondicionamento desses adultos para a irradiação. E quando a gente quer material para manutenção da colônia, aí a gente utiliza pupas machos e pupas fêmeas. A gente separa essas pupas e acondiciona nas gaiolas. Temos essas gaiolas que foram produzidas aqui e a gente desenvolveu essas com produto local e com baixo custo, né? Porque quando a gente tem uma criação massal também é importante tentar reduzir, né, o custo ao máximo. Após a montagem da gaiola, a gente faz a alimentação sanguínea das fêmeas. As fêmeas precisam da alimentação à base de sangue para a maturação dos embriões, né, que vai dar origem aos ovos. Essa alimentação a gente faz de forma artificial. A gente utiliza sangue de caprino ovino, esse sangue
Como a gente tem caprino e ovino aqui em abundância, né, na região, que é muito utilizado para o consumo, a gente faz essa coleta em abatedouros, né, registrados. A gente utiliza essas bolsinhas que elas são aquecidas, né, em micro-ondas, esse aquecimento ele não pode ser superior à temperatura do corpo, porque senão a fêmea ela pode detectar como um organismo doente, digamos assim, né? Então a gente tem que controlar também essa temperatura. Essas são nossas gaiolas de criação de adultos, né, para a produção de ovos. Cada gaiola dessa a gente tem 2.000 insetos, que a gente usa a proporção de 3 fêmeas para um macho. Então a gente tem 1.500 fêmeas e 500 machos. Essa gaiola ela foi desenvolvida com produto local, que isso é cano de PVC, e com isso a gente conseguiu, né, reduzir o nosso custo. E agora a gente está testando outras alternativas para otimizar, né, ainda mais o nosso processo de criação. Então a gente está testando essas gaiolas de criação que foi desenvolvida pela agência. E nessa gaiola aqui, a densidade que a gente utiliza corresponde a 8 gaiolas da que a gente usa, né, das gaiolas de PVC. Bem, gente, aqui a gente tem os laboratórios de pesquisa em apoio aos trabalhos de campo e em apoio também às atividades de pesquisa, principalmente com a questão de mosquitos que a gente vem desenvolvendo nessas áreas. Queria convidar vocês aqui agora para a gente primeiro visitar o laboratório de campo. Aqui nós temos toda a preparação do que são as ações de monitoramento em campo, com atividades. Isso. O sistema de monitoramento em campo, ele é feito com 2 modelos de armadilha. Ele é feito com uma armadilha voltada para captura de adultos e uma outra armadilha voltada para captura de estágios imaturos dos mosquitos. Esse sistema de monitoramento, que se chama de ovitrampas, ele é um vaso plástico com um furo para evitar que se transborde em caso de chuva nessas áreas. Coloca-se uma paleta de Duratex aqui dentro, o mosquito vem a fêmea e coloca os ovos acima da linha d'água na paleta. Então é uma forma da gente semanalmente ir a campo, retira as paletas e traz para o laboratório para poder se fazer a contagem do número de ovos e estabelecer um sistema de monitoramento do que seria de ovos dentro desse processo. Quando a gente vai para campo, a gente precisa também ter informações referentes aos adultos. Antes de se fazer a liberação do inseto estéril propriamente dito, o monitoramento de adultos serve para a gente identificar as espécies de mosquito que estão presentes em campo. Em geral, o que a gente mais encontra aqui no Brasil é o Culex clinica fasciatus e o Aedes aegypti, mas a gente pode encontrar outras espécies também. Então, esse sistema de monitoramento funciona com esse tipo de armadilha que se chama BG, que tem um feromônio, aliás, um atrativo aqui que para melhorar a captura e a atratividade dessas armadilhas. Tem um ventilador aqui dentro das armadilhas que fazem uma sucção. Os mosquitos vêm por aqui, eles têm um voo muito leve e são sugados por esse ventilador invertido que está aqui dentro desse sistema. Quando você vai a campo para poder fazer, você desliga as armadilhas, ela fecha esse sistema daqui, você retira e aqui dentro você tem os mosquitos que foram capturados dentro daquela armadilha. Você vai trazer isso para o laboratório para poder fazer a identificação desses insetos e saber quem está presente na área. Quando a gente começa o sistema de liberação dos mosquitos propriamente dito, essa armadilha também serve para mostrar para a gente a quantidade de mosquitos que nós estamos capturando, que são estéreis
e que são selvagens. E eu preciso sempre, para saber se o meu nível de liberação de mosquitos está funcionando, é medir a proporção de machos selvagens capturados versus machos estéreis marcados. Todas essas informações são planilhadas, vão para um sistema e é a partir desses dados que a gente começa a avaliar como é que está a diminuição da população de mosquitos selvagens em campo. Estamos em Carnaíba do Sertão, interior da cidade de Juazeiro, Bahia, onde a Moscamed tem o projeto piloto de monitoramento da espécie Aedes aegypti, com instalação de armadilhas tanto para ovos quanto para adultos. Aqui nessa escola a gente faz coleta de armadilha de ovos, que a gente chama de ovo e trampa. Aqui a gente coloca água e a palheta para a coleta dos ovos. A coleta é feita a cada uma semana, a cada 7 dias a gente vem para a escola retirar. A gente troca a armadilha, derrama água em solo para evitar que, se tiver alguma larva, ela se desenvolva. E a gente coleta essa armadilha e leva para o laboratório para a contagem de ovos. Por que a gente faz a coleta a cada 7 dias? Porque se a gente deixa mais tempo, a armadilha vira criadora de mosquito. Então, ao invés da gente estar fazendo controle, a gente está dando lugar para o mosquito se procriar, né? Então, essa aqui é a BG Sentinela, é a armadilha para captura de insetos vivos, inseto adulto. E a gente instala, esse ponto de coleta está desde o ano de 2022, que a gente faz monitoramento aqui nessa área. E a cada 7 dias, quando a gente vem coletar a ovitrampa, a gente faz a coleta da BG também e leva para o laboratório para avaliação, para contagem de Aedes aegypti ou Aedes albopictus se tiver também. Aqui nós estamos no laboratório de taxonomia, um laboratório de apoio a todas as atividades de campo. Nesse laboratório, nós temos aqui a possibilidade de estar coletando todas as amostras que nós vimos lá durante o uso daquelas armadilhas que são chamadas as armadilhas de adulto, ABG. Nesse cenário se utiliza esse microscópio, nele são analisados todos os mosquitos e para fazer uma seleção do que é mosquito marcado, ou seja, mosquito estéril, e separar a contagem do que são os mosquitos não marcados, que são os mosquitos selvagens. Os mosquitos estéreis, eles são marcados com pós-fluorescentes. Esses pós-fluorescentes são facilmente aplicados nos mosquitos. Eles ficam impregnados em todo o seu corpo. A gente pode utilizar diferentes cores. É muito importante, inclusive, que a gente tenha essa possibilidade de diversidade de cores, quando nós vamos fazer os experimentos de marcação, liberação e recaptura, para poder definir densidade de mosquitos por área, para poder definir qual que é o tempo de vida desses mosquitos em campo, definir qual a distância que esses mosquitos conseguem se dispersar com os seus voos, e o processo de marcação com esses pós-fluorescentes é muito importante para que tudo isso fique muito bem claro e seja fácil depois de ser identificado nessas atividades de laboratório de campo. Também aqui do conjunto de laboratórios de apoio às atividades, um outro modelo de experimento que a gente chama os dispositivos de habilidade de voo. Para poder dispersarmos os mosquitos, a gente precisa saber quanto dos nossos mosquitos produzidos possuem a capacidade de voar, porque muitas vezes nós podemos liberar os mosquitos e os mosquitos não voarem todos. Nesses dispositivos que foram desenvolvidos na Agência Internacional de Energia Atômica e distribuídos para todos os países que fazem parte desses projetos, os mosquitos vão ser medidos de acordo com o percentual de voadores dos mosquitos que conseguirem atravessar todos esses tubos e saírem desse processo. Então, esse dispositivo é um dispositivo muito interessante porque nos permite fazer um controle de qualidade dos lotes dos mosquitos produzidos aqui na biofábrica.